E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, eu sou o professor Joel, sou professor de matemática e esse é o nosso último módulo, nossa última aula. Ela não vai ser uma aula tão extensa porque o conteúdo é um pouco mais simples, a gente vem pegando pesado na segunda, terceira e quarta semana, a primeira semana também foi mais de boa, para chegar agora no final e a gente já ter ali um pouquinho mais de respiro, perfeito? Então, nesta aula nós vamos falar apenas sobre conteúdo simples. Notação científica, média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda. Pronto, 5 conteúdos simples, com questões simples para resolver, para você finalizar aí a sua caminhada dentro do módulo de matemática de maneira brilhante. Então vamos lá. O que seria a notação científica? A notação científica é basicamente um método utilizado para diminuir, simplificar números muito extensos, não muito grandes, com valores altos, mas sim números que possam ter valores altos, mas também números que possam ter valores pequenos. No caso, aqueles que se estendem muito. Professor, não entendi. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar dois números. A gente tem aqui, ó, 36, e aí ele tem várias e várias casas ali, ó. E aí quando eu vou ver, ó, unidade normal, milhar, milhão, bilhão, 3 bilhões e 600 milhões. E aí é muito grande para eu ficar todo o tempo repetindo um número desse. Da mesma forma, como se eu pegar 0,000000072, ele também vai ser muito extenso. Ele não tem um valor gigantesco. Ele apenas é muito extenso para se escrever. E o que eles fizeram? Para remediar isso, eles criaram o que nós chamamos de notação científica, que é basicamente você diminuir esse número para que assim você possa fazer os seus cálculos de maneira mais simples, mais assertiva. Então, para fazer a notação científica, basta você lembrar que vai ser A vezes 10 elevado a N. A vezes 10 elevado a N, sendo A um número menor que 10. Porque se ele fosse maior que 10, ele ainda vinha para base 10. E sendo N um número inteiro, ou seja, positivo ou negativo. E essa questão de ser positivo ou ser negativo vai influenciar para onde a minha vírgula vai correr na hora de eu fazer essas contas. Então, prestem bastante atenção agora. Eu vou primeiro fazer o 3 bilhões. 3, 6, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A primeira coisa que você vai fazer para transformar em notação científica é encontrar a vírgula. Aí você vai dizer assim, mas professor, eu não estou vendo vírgula em lugar algum. Gente, toda vez quando o número é inteiro e não apresenta uma vírgula visível, é porque essa vírgula está depois do último número. Pronto. Encontrei a minha vírgula, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tu vai circular todos aqueles números que são menores que 10, eles juntos. Diferente de zero. Se você perceber, ó, eu tenho bem aqui, ó, esse cara aqui é diferente de zero, é 36. Ele vai ser o meu A, mas aí você vai dizer assim, peraí pessoal, mas o senhor falou agora há pouco que o A tem que ser menor que 10, isso mesmo. Então como é que eu faço para 36 ser menor que 10? Bom, basta colocar uma vírgula. Pronto. Encontrei o valor de A igual a 3,6. E 3,6 é menor que 10. E agora? Agora eu coloco vezes 10. E agora eu preciso apenas encontrar o valor de N. Professor, como é que eu encontro o valor de N? Você vai marcar ali, ó, vai dar onde está a vírgula até para onde ela iniciou. De onde ela iniciou até onde ela ficou. E aí vai conferir quantos números tem entre eles. Então nós temos, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não são quantos zeros, são quantos números tem entre eles. Como são 12, você deixa expoente 12. Acabou, professor. Número inteiro, número inteiro. Por que positivo? Porque tu está indo da direita para a esquerda. Quando tu começa, anota tua vírgula da direita e vai para a esquerda, o teu N ele será maior que zero, ou seja, será positivo. Pronto, esse é o primeiro passo. Professor, mas e se eu quisesse voltar, se eu quisesse transformar 3,6 em 3 bilhões lá, como é que eu faria? Bem simples, ó. Eu tenho 3,6 vezes 10 elevado a 12. Quando o expoente for positivo ali no 10, tu olha para depois da vírgula. Tem quantas casas depois da vírgula? Tem uma. Então, para transformar isso aqui em 36, eu vou pegar um desses 12 e passar para cá. Então, nesse caso aqui não é mais 12, aqui fica 11. Por quê? Porque eu transformei ele em inteiro. Então, uma desses pulos que eu dei aqui, eu usei para transformar em inteiro. Tá, professor, e esse 11? Esse 11 são a quantidade de zero que você vai colocar na sua casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Eu consigo transformar de número usual para notação científica e de notação científica para número usual. Tá, professor, mas e o lá de baixo? Como é que faz? É o mesmo procedimento passo a passo. Ó, vou colocar ele agora aqui, ó. Vou pegar o pincel. Nós temos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, 72. Primeiro passo, encontrar a vírgula. Essa aqui já dá para ver, está do lado esquerdo. Está bem aqui. Segundo passo, circular os números diferentes de 0. 72. 72 é maior do que 10. Como é que eu transformo 72 em um número menor que 10? Vírgula. 7,2. Pronto. Encontrei o valor de A. O valor de A vai ser 7,2. E aí eu coloco o que sempre vem, vezes 10. E agora, professor, o valor de N. Se vocês notarem, ó, eu estou indo agora, eu comecei na esquerda e estou indo para a direita. Nesse caso, quando eu estou indo da esquerda para a direita, o meu N ele será menor que zero, ou seja, será negativo. Mas quanto? Quantas casas estiver entre as vírgulas? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o meu valor de N é menos 9. Por que menos 9? Porque eu estou indo da esquerda para a direita. Professor, e se eu quiser transformar 7,2 vezes 10 a menos 9 em um número usual? É simples, prestem atenção. Como aqui está negativo, eu não vou mais olhar para depois da vírgula, eu vou olhar para antes da vírgula. E outra coisa importante, quando o meu número for negativo, muito negativo, é porque o meu número usual ele começa com 0, vírgula. Então, de novo, quando o meu número ele for aqui o expoente negativo, o meu número começará com 0, vírgula. Perfeito? E agora, professor? Agora, perceba, para eu transformar em 0, vírgula, eu gastei quantas casas? Quantos números eu tenho aqui? 1. Então, eu gastei uma casa. Então, aqui era 9, ficou 8, que eu gastei ali. E outra coisa importante, quantos números sobraram? 8. Esses 8 são os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu posso escrever o meu número sem nenhuma vírgula. 72, que foi o que eu tinha no início. Então aí a gente aprende a ir e a voltar dentro do nosso conteúdo. Perfeito? Pronto. É bem simples. Qualquer coisa, dá mais uma olhada na apostila e pode fazer as suas atividades. Próximo conteúdo. Esse próximo conteúdo ele cai muito em concursos, em vestibulares, ou em tem prova, outras provas, que é a média aritmética, tanto a simples quanto a ponderada. O que é
a média aritmética simples. Bom, essa aqui é a mais fácil de todas, é aquela que você usa para saber qual é a tua nota final em determinado período. É a soma de todas as quantidades dividida pelo total de quantidades. Pessoal, não entendi tanta quantidade assim. Então vamos lá, de quantidades. Basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai ver quantos números, quantas quantidades, quantas grandezas você tem, somar os seus valores e dividir por quantas você tem. Não entendi isso? Então vamos lá, prestem atenção. Eu tenho bem aqui uma tabelinha, aqui eu tenho período e aqui eu tenho nota, que é o que acontece com vocês. Então, no primeiro período, esse nosso estudante ele tirou 6. A nota dele foi 6. No segundo período, ele estudou mais e ele tirou nota 8. No terceiro período, ele veio mesmo com a corda toda e tirou 10. E no último período, ele relaxou um pouquinho, que é o quarto período, e ele tirou 5. Qual a média anual desse aluno? Bom, quantos valores nós temos? Nós temos 4, 6, 8, 10 e 5. Nesse caso, como é que eu tiro a média desse estudante? Bem simples. Você vai pegar as notas que ele tirou, no caso 6, mais 8, mais 10, mais 5, e dividir pela quantidade de notas. No caso, são 4 notas. Então aqui você vai precisar ter o conhecimento de 2 conteúdos. Quais são eles? Adição e logo depois divisão. Então nesse caso, como é que fica? Eu vou fazer a soma. 10 mais 8 mais 6 mais 5. Professor, eu posso fazer isso de cabeça. Perfeito, maravilhoso. Não estou mandando você colocar no papel. Mas é interessante que você sempre confirme os seus resultados. Faça o cálculo, revise. Se tiver tempo, revise mais uma vez. Por quê? Porque às vezes a pressa ela faz a gente errar conteúdos que a gente sabia. Então vamos lá. Então a gente tem 0 mais 8 dá 8. 8 mais 6 a gente tem bem aqui 14. 14 mais 5 a gente tem o quê? 19. Vai 1. E 1 mais 1 dá 2. Então 6 mais 8 mais 10 mais 5 eu vou ter o quê? 29. Então eu vou pegar esse 29 e dividir por 4. Então, de novo, sempre revise os seus cálculos, para que assim você não erre, porque errar uma questão simples é muito triste. E aí, professor, como é que eu faço para fazer essa divisão? Calma. Uma coisa que eu gosto muito de explicar para os meus estudantes: se você sabe multiplicação, você sabe divisão. Se você me diz que tem dificuldade em divisão, é porque até hoje tu não dominou a tabuada de multiplicação. Quer ver um exemplo? 29 dividido por 4. Não dá para fazer 2 dividido por 4, porque 2 é menor, mas o 29 dá direto. Aí você vai te perguntar, qual é o número que multiplicado por 4 chega mais perto de 29? Aí você vai dizer assim, professor, é 7. Mas por que é 7? Porque 7 vezes 4 dá 28. Pronto. Não precisou fazer uma divisão logo de cabeça. Tu fez o quê? Uma multiplicação. Por quê? Porque tu lembrou que 7 vezes 4 dá 28. 28 para chegar em 29, falta 1. Tu já fez a divisão de 29 dividido por 4.
Então, se você sabe multiplicação, você sabe divisão. Professor, 1 dividido por 4 é o resto? Calma, pequeno filho, tu já está no ensino médio, então tu já sabe que existem números decimais. Como é que eu faço? Acrescento uma vírgula e acrescento um zero. 10 dividido por 4 vai dar 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. Se eu colocasse 3, dava 12, passava. Não pode passar, ou tem que dar igual ou menor. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Como eu já estou na casa decimais, eu posso acrescentar outro zero. Qual o número que multiplicado por 4 dá 20? Ah, essa é fácil, 5. Pronto. Então eu sei que 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Logo, o meu resultado é o quê? É que a média desse aluno, no final do ano, foi o quê? Foi 7,25. Pronto, e aí, esse aluno passou de ano ou não? Depende. Se ele é da rede particular, não passou. Por quê? Porque a média lá é 7,5. Se ele é da rede pública, dependendo de qual escola, ele passou porque a média é 7 ou 6. Né? Então, é aquela história. Qual o nível de ensino ele tá aprendendo? Perfeito? Pronto. Isso é média aritmética simples. Ela é, como o nome diz, simples. E aí a gente vai agora para a média aritmética ponderada. Eita, professor, essa é difícil? Não, você só tem que prestar atenção. Então prestem atenção aqui, ó. Média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? É a soma do produto entre os valores e seus pesos dividido pela soma dos pesos. Pela soma dos pesos. Ou seja, nesse caso aí, ó, eu vou ter que fazer multiplicação, para depois fazer adição, para depois fazer multiplicação. Tá, professor, mas o que seria essa média, esse peso? É um valor que cada um dos outros valores ele tem, é a importância que ele tem. E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco. Ó. Eu tenho bem aqui o meu coleguinha, certo? A gente tem o período, a gente tem a nota, e bem aqui, ó, a gente tem o peso para cada período. Por exemplo, no primeiro período, o peso é 3. No segundo período, o peso é 1. No terceiro período, o peso é 4. E no último período, o peso é 2. Ou seja, o período que o estudante deve estudar mais é o terceiro período. E aí, né, a gente tem aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período e a média. Ah, professor, então ele não precisa estudar nos outros? Não, eu estou dizendo aquele que ele não pode falhar de jeito nenhum. Qual foram as notas? Bom, ele tirou 6 no primeiro período, ele tirou 8 no segundo período, ele tirou 10 no terceiro período e ele tirou 5 no quarto período, que foi as notas que eu coloquei agora há pouco. Qual a diferença agora? Porque agora cada nota vai ter o seu peso, a importância. Então fica basicamente assim, ó. Primeiro período, 6 vezes o peso, que é 3. Mais segundo período, 8 vezes o peso, que é 1. Mais o terceiro período, 10 vezes 4, que é o peso, mais
O último período, 5 vezes 2. E agora, professor? Agora você coloca os valores. Você vai dividir pelos pesos, que é 3, mais 1, mais 4, mais 2. E basta agora fazer essas multiplicações e adição aqui de baixo. 6 vezes 3 dá 18, mais 8 vezes 1 dá 8, mais 10 vezes 4 dá 40, e 5 vezes 2 dá 10. 3 mais 1, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10. Pronto. E aí é a dica que eu dei agora há pouco para vocês. Sabe fazer cabeça? Perfeito, sem problema. Tem dificuldade, tem dúvida, põe no papel para não ter falha. Se quiser, confere até no dedo, mas não erre questões simples. Então a gente tem 18 mais 40 mais 10 mais 8. Professor, o senhor colocou a ordem errada. Na verdade, a ordem ali das parcelas não altera o resultado final. Então, tu pode montar da forma que tu achar mais interessante. Só tem que lembrar que é unidade mais unidade, dezena mais dezena, centena mais dezena. Mas a ordem deles não faz. Então, a gente tem 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Então eu tenho o quê? Eu tenho 76 dividido por 10. Dividir por 10, 100 mil, 10 mil, é só pular a casa para quantas vezes o zero mandar. Eu tenho a vírgula, está bem aqui, ó. Quando o número é inteiro, a vírgula fica depois do último número. Eu tenho dividido por 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, eu tenho quantos zeros? Apenas um. Então eu vou pular uma casa para a esquerda. Então o meu resultado vai ser o quê? Que a média dele é 7,6, porque a casa pulou daqui para cá. Resultado 7,6. Professor, ele passou de ano de novo, com uma nota maior. Mas por que foi maior? Porque aquela em que ele se saiu melhor era que tinha um peso maior. Então foi por isso. Perfeito? Pronto, essa é a média aritmética ponderada. Vamos para o penúltimo conteúdo, que também não é tão difícil assim, é até mais simples. Então prestem atenção. Próximo conteúdo, mediana. O que é mediana, professor? Mediana é o termo central de uma quantidade específica de valores. Eu tenho vários valores, o termo central, o número central, o valor central é a mediana. Então vamos só fazer um exemplo que aí fica mais simples. Eu tenho aqui 1, 9, 6, 2, 4, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Pronto. Eu tenho bem aqui esses números. Eu quero saber qual é a mediana entre eles. Ah, professor, está bem aqui, é o 2, porque ele está entre esses e esses. Calma. Uma mediana, ela só é determinada quando os meus números eles estão organizados em ordem crescente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao observar uma quantidade de valores é ver se eles têm ordem crescente. Decrescente também dá certo, tá? Mas eu gosto mais de fazer crescente porque eu sou meio perfeccionista nisso. Então, nesse caso, a primeira coisa que nós fazemos é fazer ordem crescente. Então a gente tem o primeiro número, é o 1, que é o menor, aí tem o 2, depois do 2 aqui na organização nós temos o 4, depois do 4 nós temos o 6, depois do 6 nós temos o 9, depois do 9 nós temos o 10 e depois do 10 nós temos o 15. Agora está organizado. E percebam, quem é o termo central que divide as quantidades em quantidades iguais, divide os números em quantidades iguais? A mediana é igual a 6. Então, para você determinar a mediana, você faz o quê? Organiza em ordem crescente ou decrescente e depois determina o número central. Professor, mas nesse caso aí eu tenho uma quantidade ímpar, então realmente tem esse termo central. Mas se fosse uma quantidade par, perfeito. Essa é a pergunta que deve ser feita. Então eu tenho bem aqui esse outro exemplo. Exemplo, 6, 9, 12, 7,
4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por último 8. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Nesse caso eu não vou ter um termo central, porque é uma quantidade par. Como é que eu faço então para determinar a mediana? Primeiro eu faço o quê? Ordem crescente. Eu começo um pouquinho aqui pelo 1. Então a gente tem 1, 3, 4. Depois a gente tem 6. Depois do 6, 7. Depois do 7, 8, depois do 8, 9, depois do 9, 12. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece aqui? Acontece que eu tenho dois termos centrais. E como é que eu calculo, professor? Qual dos dois é a mediana? Bem simples. Basta tirar a média entre eles. Professor, o que é média? Média aritmética simples. Soma as quantidades e divide soma os valores e divide pela quantidade desses valores. Então eu vou fazer, nesse caso, 6 mais 7 e dividir por 2. 6 mais 7, 13. 13 dividido por 2 vai ser igual a 6,5. Então a mediana é igual a 6,5. Acabou. Só isso, professor. Só isso. Bem simples. Vamos para a última. E a última também é muito, muito simples. A última se chama moda. Tá, professor? E o que é moda? Moda é o termo que mais aparece em um conjunto de valores que foram pré-estabelecidos. Então eu tenho aqui, eu tenho esses valores bem aqui. Pronto, eu tenho esses valores bem aqui. Qual o valor que mais se repetiu dentro desses valores selecionados? Se você olhar bem, você vai perceber que o 5 ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Perfeito? Então, neste caso aí, vamos ver os outros. O 4 ele aparece 1, 2, 3. O 9 aparece 1, 2. O 8 aparece 1, 2. O 3 aparece 1. O 1 aparece 1. O 6 aparece 1, 2. O 2 aparece 1. O 7 aparece 1. E o 10 aparece uma vez. O 3 aparece 2 vezes, como está bem aqui, certo? Então, quem mais apareceu? O número 5. Então, a moda é igual a 5. Pronto, galerinha. Olha aí, finalizou. Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas foi uma aula bem rápida em termos de conteudista, tá? Não é um conteúdo tão complexo, dá para você ir lá agora na tua provinha, responder ela perfeitamente e finalizar esse módulo comigo. Então, foi um prazer estar com vocês nesse módulo. Espero nos encontrar mais vezes ou ir presencialmente para a gente se conhecer, tá? Fiquem com Deus e bons estudos.